Devo ou não devo ter relação sexual no primeiro encontro? Para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender: o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Depois da relação sexual, depois do orgasmo, o homem vai liberar dopamina e a mulher vai liberar ocitocina. Libera ali a dopamina, ele pode liberar jogando futebol, jogando videogame, olhando o Instagram, comendo um lanche do McDonald's, comendo uma pizza, comendo um pacote de salgadinho, tomando uma cerveja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Piuga e hoje vou falar de um tema um pouquinho polêmico, ou talvez muito polêmico, que é: devo ou não devo ter relação sexual no primeiro encontro? Esse é um tema que eu já refleti muito sobre isso, já conversei com amigas, mas dentro das minhas consultas, trabalhando como terapeuta, eu sempre recebo essa questão. Então é uma questão ainda muito enraizada e a mulher ela tem essa dificuldade. Eu sou dona do meu corpo? Não. Eu posso me entregar ou não posso me entregar? Hoje eu vou trazer com base na neurociências, mas eu também vou trazer um pouquinho sobre a espiritualidade, a importância dessa troca, dessa energia sexual, até que ponto o fazer sexo no primeiro encontro pode impactar ou não a sua relação. Até porque a gente conhece pessoas que teve relação no primeiro encontro e eles estão casados e felizes. E tem pessoas que teve relação no primeiro encontro e nunca mais a outra pessoa ligou. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender: o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Ou seja, quando você vai ter relação sexual com um homem, a primeira coisa que você precisa entender é que depois da relação sexual, depois do orgasmo, o homem vai liberar dopamina e a mulher vai liberar ocitocina. Ou seja, o homem libera, quando ele libera ali a dopamina, ele pode liberar jogando futebol, jogando videogame, olhando o Instagram, comendo um lanche do McDonald's, comendo uma pizza, comendo um pacote de salgadinho, tomando uma cerveja. Então, assim, ele pode liberar dopamina de diversas formas. E a mulher, quando ela tem relação sexual, ela libera ocitocina, que é a substância do amor, da conexão, aquele olho no olho, o encantamento, aquele hormônio que a gente libera na gestação, que a gente dá a nossa vida para o outro. Então, observa que durante o sexo, nós temos disparo de diferentes hormônios. Então, se você sai com um cara e logo no primeiro encontro você tem relação sexual com ele, você precisa entender que assim que finalizou, vocês liberaram hormônios diferentes, automaticamente vocês vão liberar comportamentos diferentes. Por isso que acontece, eu escuto muito, isso já aconteceu comigo, eu escuto muito nas sessões, que é: saiu com um cara e ele apareceu só depois de 15 dias. Por quê? Ele saiu com você, imagina que você é o sorvete dele. Então ele saiu com você, ele comeu um pote de sorvete. E daí no outro dia ele falou assim: nossa, não, o sorvete é muito bom, mas eu não quero ver uma semana sorvete. Daí passa uma semana e ele manda aquela mensagem: oi, sumida. É porque, sabe, quando você come e fala assim: nossa, eu não quero ver isso na minha frente durante um mês. Mas vai passando uns 15 dias, faz assim: acho que eu vou comer de novo. Daí você come e fala: não deveria ter comido? É assim que funciona o sexo na mente do homem. Como conduzir, então, a relação? Eu não posso, então, ter relação sexual no primeiro encontro? Sim, você pode. Porém, você precisa ter gerado algo antes para que vocês possam ter uma conexão maior. Ou seja, no meu livro, A Magia da Sedução Autêntica, eu explico exatamente o que acontece no cérebro do homem e da mulher e que o homem, ele também se sente muito feliz quando nós utilizamos as mesmas ferramentas que eles utilizam, que é a comunicação, é falar aquilo que a gente quer ouvir. Então, uma forma de você ter uma conexão muito forte ao ponto de, depois do homem ter uma relação sexual, ele não olhar para você como dopamina, é sempre antes, quando vocês se conhecem, é você fazer perguntas, ter uma comunicação. Aqui eu vou falar muito sobre a comunicação. A comunicação ela é a base para um bom relacionamento. Ou seja, quando ele estiver contando qualquer assunto, você tem que mostrar interesse. Você tem que fazer perguntas e sempre perguntar aquilo que eu já passei em alguns podcasts, como que você se sentiu em relação a isso. E também começar a fazer elogios como: eu admiro a maneira como você conduz a sua
vida. Eu admiro a maneira como você organiza a sua vida. Eu admiro a maneira como você comunica com tanta clareza aquilo que você sente. Eu admiro a maneira como você coloca seus pensamentos. Eu admiro o projeto que você está fazendo, eu admiro o seu trabalho. Óbvio, sempre de forma genuína. Porque se você não admira, aí já começa até um ponto de alerta, né? Calma aí, não tem admiração? Assim, por que eu vou dar o meu templo sagrado, que depois a gente vai entrar na parte da espiritualidade, por que eu vou dar meu templo sagrado, meu corpo, que eu cuido, que eu faço dieta, invisto em estética, faço academia, por que eu vou dar o meu corpo, que eu invisto tanto, para uma pessoa que eu não tenho admiração? Porque é muito natural quando a gente fala das características da outra pessoa, isso pode ser homem ou mulher, que tem um disparo de neurotransmissores no corpo desse homem ou dessa mulher, mas no caso a gente tá falando de relacionamento de héteros, que vai disparar hormônios de conexão. E ali, quando ele começar a ouvir que ele é um cara inteligente, interessante, a forma que ele organiza, ele vai começar a inflar. Começa inflando o ego e começa a disparar os hormônios da dopamina, que é o hormônio do prazer. Então ele quer ouvir mais aquilo. Então, quando ele vai liberando aquele hormônio no prazer, ele começa a criar uma conexão com você. E quando vocês vão ter relação sexual, ele já teve aquele disparo de dopamina. Então, quando ele vai com você, ele consegue acessar outros hormônios, que é onde gera a conexão. Então, é muito importante quando você conhece alguém, que você crie um vínculo, principalmente de admiração, de comunicação, de escuta, porque o que mais acontece, que é muito natural, nós mulheres a gente conversa muito, então a gente se expressa muito. Por quê? Porque a gente é pura emoção, nós somos muito intuitiva. Então a gente gosta de falar, de expressar. E por que isso acontece? Vamos voltar lá na história do Homo sapiens. Quando o homem ele saía para caçar, ele ficava dias, ele ficava horas, dias com foco na presa para ele caçar. Então, ele, por mais que ele estivesse com os outros homens, eles tinham que ficar em silêncio para caçar. Então, esse cérebro foi desenvolvendo de uma forma que tá tudo bem eles ficarem em silêncio. Sabe quando o homem olha pro nada e fica parado e você fala, o que você tá pensando? E ele fala, nada, em nada. E daí a mulher fica, impossível. Sim, ele não está pensando em nada. Porque o cérebro dele foi construído até para a questão de sobrevivência, para a sobrevivência da espécie, ficar em silêncio, um foco na presa. Por isso que você vê, é muito mais normal, comum um homem amar pescar do que uma mulher. Porque ele pode ficar ali, ó, horas, dias, só em silêncio, observando ali a presa. Por isso que quando o homem ele olha uma mulher, um corpo, o olhar dele é foco, ele fica fixado. Muitas vezes até tem questão de mulher tá com um namorado, enfim, um parceiro, e de repente ela vê ele olhando para outra mulher e ele fica parado ali. Às vezes é uns 3 segundos, que para a mulher é uma eternidade, porque o homem ele tem um olhar foco. E nós, daí vamos para a mulher, nós temos a visão periférica. Por quê? Porque a gente tinha que cuidar da nossa prole, cuidar de todo o ambiente, a gente tinha que cuidar da caverna, a gente tinha que ficar em alerta para que não entrasse nenhum animal para comer nossos filhos, tinha que ficar observando quais eram as frutas que os animais iam comer, para ver se não era veneno, se eles não morressem, eu podia pegar essa fruta, então a gente selecionava a fruta para dar para os nossos filhos. Então a gente tem todo um toque sutil, uma análise, uma observação. Nós somos intuitiva e o homem não. Quando o homem vai ter uma relação, ele é foco, é só aquilo que ele quer. Quando a gente faz todo o movimento antes, começa a falar do poder dele, do quanto você olha para aquele homem e admira ele como homem, ele vai liberando testosterona, ele vai liberando hormônios, ele vai liberando dopamina. E é aquilo que eu disse, na hora que ele for sair com você, ele não vai mais naquela questão da fome, preciso comer esse pote de sorvete, preciso comer essa pizza. Não, aqui eu já entendi, eu já comi a pizza, eu já comi o sorvete, agora eu quero degustar, né, dessa especiaria, eu quero degustar desse prato mais sofisticado, porque o homem, ele sente o prazer
falei em um dos podcasts, o homem sente o prazer na finalização, a mulher é no processo. Então, por isso que ele vai muita sede ao pote. E quando você faz todo esse movimento, você entra no comando e ele vai sendo conduzido. Então, a questão é, eu devo ou não devo ter relação sexual? Agora eu te pergunto, você acha que você deve ou não deve ter relação sexual no primeiro encontro? E agora vamos para a parte da espiritualidade. Nosso corpo, ele tem vários vórtices de energia, são 7 vórtices, principais vórtices de energia. Mas o que seria isso? São ciclos de energias que estão conectados com os nossos órgãos, que nós chamamos de chakra. O primeiro chakra, só para você entender, ele fica na base da coluna, entre a região do ânus e períneo. Esse chakra é responsável pela sexualidade, ele é responsável pela nossa sobrevivência aqui na Terra, pelos nossos bens materiais, é através dele que a gente conquista ideias, projetos, trabalho, a gente atrai dinheiro. Quando esse primeiro chakra está bloqueado, é onde a gente entra na escassez, ou quando você começa a ganhar dinheiro e começa a gastar tudo, ou quando o dinheiro chega nas suas mãos e não para. Quando vai para o segundo chakra, que é o chakra sacral, que está 3 dedos abaixo do umbigo, que também é o chakra da sexualidade, ele é o chakra responsável por gerar uma vida. Ele está em conexão com os nossos órgãos, com os órgãos reprodutores. Ele vai gerar uma vida. Usando essa energia, você pode gerar um projeto, uma empresa, atrair abundância de diversas formas, como ter mais convite, mais tempo, tempo de qualidade, conexão. Você começa a ter uma abundância na sua vida. Depois a gente tem um plexo, que é 3 dedos acima do umbigo, que é onde está o nosso ego, é ali onde fica a raiva, o medo, o ódio, mas é também onde está o nosso poder pessoal. Depois vem o chakra laríngeo, que é a nossa comunicação, quando a gente mente pra gente mesmo, ele bloqueia. Quando a gente fala a nossa verdade, ele flui, ele é a forma de expressar sua verdade pro mundo. Depois a gente tem o nosso terceiro olho, que é a intuição. Através dele que você sabe exatamente, ele é muito mais ativo na mulher, não significa que o homem também não tenha essa intuição, o homem também é muito intuitivo, e quando o homem é intuitivo, ele é mais do que a mulher, porque como a gente tem muitas emoções e muita história, a gente tem a capacidade de criar muito mais história, porque lembra, a gente ficava dentro da caverna com um monte de criança, e então ficava várias mulheres ali, então a gente contava história, o homem ficava em silêncio, então a gente tem capacidade de contar várias histórias e acaba bloqueando ou desbloqueando o nosso terceiro olho. E aqui é o chakra coronário, que é a nossa conexão com Deus, com o universo, com tudo aquilo que é divino e sagrado. Nesse chakra está a energia chamada de Kundalini, ou Kundalini, que eu também já falei em algum dos podcasts, mas vamos lá, só para reforçar. Então, são 2 energias que no hinduísmo a gente chama de 2 serpentes, ou 2 energias que ficam na base da coluna adormecida. Ela vem ativa durante a vida, a gente vai escutando fecha as pernas, que é o descruza as pernas, meninas, e seja mulher, então fecha as pernas, fala baixo, seja menos, mulher não pode fazer isso, mulher tem que se comportar, existe mulher para casar e mulher para ter relação sexual. Vou trazer esse tema também, dessa história de que existe mulher para casar e existe mulher que é para ter relação sexual. Então, quando você vai ter relação sexual com uma pessoa, imagine que essa pessoa, ela é uma pessoa cheia de dívida, ela não respeita o tempo dela, ela não respeita o dinheiro dela, ela não respeita os projetos dela, ela entra numa empresa, ela sai, ela abre um projeto, ela para, ela é cheia de complicações relacionadas à vida dela aqui no plano físico. Então, quando você vai ter relação sexual com essa pessoa, automaticamente a gente tem uma troca de energia. Tudo é energia, né? Tudo. Einstein já dizia, tudo é energia. E nós somos uma energia condensada. Então, quando você vai ter relação sexual com outra pessoa, você vai ter conexão com o primeiro chakra, onde está o chakra raiz, que é essa questão da sobrevivência. Você vai ter conexão com o seu chakra sacral, que é onde está a nossa sexualidade. Então, imagina que o cara que você tá saindo, ele é um cara que sai com um monte de mulheres que tem baixa autoestima, ausência dos pais, não tem amor próprio. Então, ele já sugou a energia daquela mulher. E daí você vai ter relação sexual, daí você se conecta com a escassez dele, você se conecta com a energia da baixa autoestima, da falta de autovalorização. Então, você vai
só nesses 2 primeiros chakras, ó, vai vindo o campo de energia desqualificada que vai indo pro seu corpo. Depois tem um plexo, então aquele cara tem cheio de raiva, ódio, ele briga com todo mundo, o poder pessoal dele, ele nem tem mais o poder pessoal. Daí conecta com o seu. E ele vai indo pro cardíaco, onde tem a conexão, o amor, a empatia. O terceiro olho, quando a pessoa ela tá muito no mental, ela tá cheia de problemas, ela tem problema com a família, ela tem problema com o ex, ela tem problema no trabalho, ela só fala de trabalho, tá com problema, ela tá com tanto problema que ela não acredita mais em Deus, ela não tem mais fé, ela tá desconectada. Eu não estou falando se a pessoa é ateu ou não, porque tem pessoas que eles são ateus, só que ela tem uma vida completamente espiritualizada. Não estou falando de religião, estou falando de fé nela mesma, dela acreditar num propósito, dela olhar para a vida de forma diferente. Então imagina que você vai ter uma troca na relação sexual com essa pessoa. Tudo é energia, você vai trocar a energia com essa pessoa, automaticamente seu corpo vai receber. Imagina assim, que você está com uma roupa branca e você sentou num lugar completamente sujo. É impossível você sair dali limpa, é impossível você encostar e sair daquele lugar limpo. É a mesma coisa a troca de energia. Por isso a importância do entender o porquê que eu quero ter aquela relação. Eu quero só ter por uma questão de prazer, então ok. Então, se for uma questão de prazer, seu corpo, se você tá sentindo essa necessidade, primeiro conhece quem é essa pessoa, tenta a importância mesmo da conversa antes de ter a relação, para saber o que ela está vivendo, experienciando. Daí você vai falar assim, mas Dani, se a pessoa mentir? Daí entra uma outra questão, que ela pode mentir. Por que esse tipo de pessoa está entrando na sua vida? Por que pessoas estão mentindo para você ou para elas mesmas estão entrando na sua vida? O que você está mentindo para você ao ponto de vibrar na mesma frequência e atrair essas pessoas? Eu sempre uso uma analogia assim. Se você gosta de música clássica, você não vai ir numa balada de funk, porque você gosta de música clássica e tá lá explicando funk. Ou vamos dizer que não tá explicando funk, você entrou na balada e só tá tocando música funk. Você não vai ficar lá porque você quer ouvir música clássica. Você só vai ficar lá se de repente o funk, você falou assim, nossa, até que eu gosto aqui do funk, quero ficar. Só que assim, qual é o seu limite se você gosta de outro tipo de música? Então a vida, ela é uma balada, as energias são frequências e você tem sempre que observar o porquê que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento. Que nem quando as pessoas falam, eu tenho o dedo podre. Não, você não está se valorizando. Então, uma outra questão eu atendo muitas mulheres que estão há muito tempo sozinhas. E daí, quando elas vão encontrar um cara, elas ficam assim, porque eu quero que o cara seja fiel, que ele goste, que ele tenha um bom trabalho, que ele goste de estudar, que ele viaja, que ele tenha condições financeiras. Ela quer um cara assim perfeito. Tá tudo bem, tem que querer mesmo. Só que o que ela está fazendo pra ela? Porque eu não tenho mais paciência pra ficar com esses caras falando sobre certo tipo de assunto, porque eu tô muito tempo sozinha, porque se eu for ficar com alguém eu quero que respeite meu tempo, as minhas condições, né, dentro da minha casa. Ela tem várias questões porque ela tá muito tempo sozinha. E ela não quer abrir mão de nada. Daí tem essa outra questão. Se você não quer abrir mão de nada daquilo que você construiu, como que você vai querer atrair um cara que vai te fazer feliz? Por quê? Porque essa pessoa, ela também não quer abrir mão. Lembra que tudo é frequência? Se você não quer abrir mão da sua vida para que uma pessoa entre na sua vida, você vai atrair o quê? Pessoas também que não querem abrir mão do estilo de vida delas. Então fica muito difícil. Então seja mais maleável. Entendo-se vários assuntos aqui, abriu várias portinhas de informações em relação se eu devo ou não devo ter relação sexual no primeiro encontro. E eu te pergunto, com essas informações que eu te trouxe, você acha que você deve ou não deve ter relação sexual no primeiro encontro? E vamos dizer que você teve relação sexual. É importante você ir na sua terapeuta que trabalha com terapias alternativas, como eu faço com as minhas clientes, e faça uma limpeza energética no seu corpo para você desconectar dessas energias desqualificadas. Porque depois que a sua roupa está toda suja, você acaba se acostumando, sabe? Quando a roupa ficou toda suja, você fala assim, agora já tá suja mesmo, deixa, depois eu vou me lavar. Não, começou a sujar, vai limpando, vai limpando. Quando você limpa,
você observa os ambientes que estão sujos e você não vai querer se sujar. Agora, quando a sua roupa já tá suja, você fala, tá tudo bem, tá suja, só hoje. Então, assim, observa. Só um pequeno detalhe, se vocês ouvirem um som estranho na hora que eu estiver conversando nos meus podcasts, porque eu tenho uma menininha, uma filha, uma bulldog francesa, que ela ronca muito. Então, ela tá aqui sentadinha aqui do meu lado, então provavelmente vocês vão ouvir. Então, peço desculpa. Mas é isso. Espero que essas reflexões ajudem a você a entender, a cuidar do seu corpo, do seu templo sagrado, a cuidar da sua comunicação, ser uma mulher atraente, interessante, comunicativa, usar a comunicação, trazer o sentir. E eu sempre vou trazer temas aqui relacionados ao cérebro do homem e da mulher. Vou sempre trazer com base na neurociências e também vou trazer a espiritualidade, porque nós somos um todo. Nós somos corpo, mente e espírito. E a gente tem toda uma egrégora aqui. Importante a gente estar alinhado com nossos princípios, valores, para que a gente possa atrair realmente pessoas, ações, projetos, viagens, presentes com a mesma frequência. Bom, eu agradeço você que tenha ficado aqui até o final e eu espero te encontrar no próximo episódio.